Olá, boa noite a todos vocês que nos acompanham pelo canal, pelo perfil aqui do Instagram. Muito obrigado por poder contar mais uma vez com a sua parceria, com a sua participação. Estamos neste projeto de encontro de amigos, aonde temos a possibilidade de todas as noites convidarmos algum parceiro, algum colega, para que venha discutir conosco sobre temas diversos empresariais e sobre o momento que estamos passando, quais são as condições mais adequadas aí nos negócios para que a gente consiga superar esse momento de dificuldade da maneira mais facilitada possível. Eu tive a oportunidade nos últimos dias de já estar com o Cristiano Lopes, lá de Belo Horizonte, já estivemos ontem com o Diego, aqui de Florianópolis, e hoje tenho a honra de contar aqui com o meu amigo Luiz Bagatini, aqui da KLA de Florianópolis, que inclusive já entrou aqui na sessão. E eu já te chamo, Luiz, para dar boa noite para os nossos colegas que estão nos acompanhando. Muito obrigado desde já por ter aceitado o nosso convite. Muito boa noite para o amigo. Boa noite, André. Ótimo, um prazer estar aqui contigo. Obrigado pelo convite. E a todos vocês, lembrando quem está nos acompanhando, vocês vão poder interagir, estar trocando ideias, debatendo conosco através do espaço na parte inferior aí da sua tela, no espacinho de comentários. Mande suas questões, mande suas perguntas e nós vamos ter o maior prazer de, ao longo do nosso bate-papo aqui, estar selecionando alguns desses comentários, algumas dessas posições para incrementar e ajudar na condução aqui do nosso bate-papo. Luiz, talvez algumas pessoas não o conheçam, talvez não conheçam ainda a KLA. Conta um pouquinho para nós o que a KLA faz aqui em Florianópolis. Maravilha, André. Muito bem. Bom, nós somos uma empresa de educação empresarial, atuamos em boa parte do país, né? E aqui em Florianópolis nós estamos desde 2012. Iniciamos com eventos, né? Eventos hoje que são eventos de grande porte, para 1.000 pessoas, né? E temos também a nossa escola de negócios, onde nós temos hoje 120 alunos. Então, são treinamentos presenciais, realizados no Centro Empresarial Terra Firme, quer dizer, agora não, né? Agora estamos no isolamento, mas de qualquer maneira temos aí, então, né, onde nós treinamos vendedores, treinamos líderes, treinamos empresários. Então, hoje, desses 120 clientes que nós temos hoje ativos, a metade deles são empresários, onde agora, nessa fase, estamos aí orientando, né, André, passando para eles, então, o nosso conhecimento, colocando à disposição. Então, praticamente todos os dias nós estamos com eles aqui online, né, passando orientação, dicas, sugestões, enfim, né, procurando fazer o nosso trabalho por aqui, já que estamos no isolamento também. Claro, essa semana, então, alguns setores, né, alguns setores abriram, então nós já estamos fazendo uma consultoria, ainda até a empresa, até esses clientes, procurando orientá-los, procurando passar, então, um pouco do nosso conhecimento. Muito bom, Luiz. Eu quero agradecer também a cada um dos empresários aí que estão nos acompanhando. Eu vi que diversos colegas aqui de algumas empresas da região, inclusive algumas empresas aí nacionais, têm participado conosco. Muito obrigado por todo esse prestígio que vocês nos deram nesses últimos dias. Eu queria reforçar que esse é um canal pessoal e a ideia é que, justamente por causa disso, nós possamos conversar aqui de maneira franca, de maneira aberta e de uma maneira muito personificada. Estamos entre amigos. Então, eu gostaria de reforçar mais uma vez que a sua pergunta, o seu comentário é muito bem-vindo para que a gente possa bater um papo agradável aqui e aproveitar essa uma hora que nós temos pela frente. Luiz, você atende diversas empresas aqui de Santa Catarina, também algumas em âmbito nacional e, lógico, nós estamos aí vivendo algumas medidas restritivas que têm impactado muito, principalmente a condição de faturamento, porque nós não temos aí a mobilidade ainda estabelecida, vamos dizer assim, essa condição um pouco mais aliviada nessas medidas restritivas é muito recente, são coisas dos 2, 3 últimos dias, então algumas coisas ainda estão bem vivas aí nas empresas. Do que você tem conversado com seus clientes, com os negócios que você tem atendido, quais são os principais impactos, os principais choques que eles têm vivenciado nesses últimos dias?
Eu acho que a primeira questão é o caixa. O primeiro fator é o fator de extrema atenção, né? Porque, independente da empresa, todas estão sofrendo de caixa. Né? O segmento de alimentação, talvez um pouco menos, mas mesmo assim ainda tem alguma restrição com relação a isso. Agora, muita atenção ao caixa, por quê? Porque alguns não estão pagando, então o giro está um pouquinho complicado. Então, a nossa dica com relação a isso é analisar o caixa, André, como se fosse uma caixa d'água. Né? Imagine na sua casa, você tem a caixa d'água, se você mora numa casa, você tem a caixa d'água e você sabe que se parar de entrar água lá, né, você vai ter que maneirar na água que você tem em casa, porque você não vai ficar sem poder tomar banho, sem poder beber. Então, a situação basicamente é essa, o que a gente pede é que o empresário renegocie com seus fornecedores, tá? Converse com os seus clientes, tem cliente pedindo um prazo maior, enfim, que não se omita, que esteja presente, né, junto com o cliente, tentando passar um apoio, um suporte, né, e conversando com os fornecedores. Os fornecedores têm sido, né, conscientes desse momento, então estão aptos a negociar, né, isso que nós temos recomendado para os empresários no modo geral. Então, a preocupação, dentro da sua pergunta, né, a preocupação principal nesse momento é o caixa. Segundo, são os funcionários, colaboradores. Né? Então, o governo entrou com uma medida que eu considero inteligente, está dando aí um tempo, está colaborando também financeiramente com o empresário. Então, acredito que as coisas vão se ajeitando. Temos ainda muito para andar, né, André? Tem muita coisa para acontecer, né? Não é verdade? É, a partir do momento que nós não conseguimos ter uma certeza, ou pelo menos uma estimativa de quando que nós teríamos uma recuperação plena aí da nossa mobilidade, o processo de planejamento ele se torna um tanto quanto complicado. Né? São muitas apostas, são muitos cenários, e realmente essa condição de caixa ela é preocupante, porque sem caixa, como é que você faz para cumprir, honrar qualquer tipo de compromisso, desde os já estabelecidos, como com a própria equipe, até a possibilidade de um novo financiamento, entrada em vigor de uma outra tecnologia implementada na empresa. Nós conversamos muito ontem com o Diego sobre essas possibilidades tecnológicas para facilitar um pouco do negócio, a condição aí de novos modelos de negócio, né, alterando completamente o que estava funcionando até então. E a gente sabe que tudo isso demanda, né, um investimento de capital. O que você recomenda nesse momento que precisa ser fator de cuidado nesse processo de negociação? Porque a gente sabe que não é uma negociação normal, né? Quando nós vamos para o mercado e o mercado está numa condição de regularidade, ele às vezes permite que a condição de demanda coloque um processo um pouco mais incisivo por parte de quem está comprando, coloque uma condição um pouco mais restritiva, às vezes, de um fornecedor, por ele é mais exclusivo na área dele. Mas nada disso está valendo agora, né? Agora nós estamos num momento diferente. Quais são as atenções que as empresas precisam ter nessas negociações nesse momento, Luiz? Bom, a gente chama que é uma via de mão dupla, né? Então, ou seja, o caminho é igual, ou seja, se eu não recebo, eu não tenho como pagar. Tá? Então, o que a gente analisa é caso a caso, empresa a empresa, tá? Porque dependendo do segmento, tá fluindo de uma maneira razoável. Né? Mas tem segmento que o comércio parou. Simplesmente o cliente não está mais lá comprando. Então, parou de entrar, a caixa d'água parou de entrar. Então, não tem como, tem que negociar com o fornecedor. Os fornecedores estão cientes disso, estão ajudando, estão dando 15 dias, 20 dias, 30 dias para os boletos, né? Tá? Estão fazendo isso. Outra coisa, André, que a gente recomenda também é negociar o aluguel, quem paga aluguel. Então, as imobiliárias, os proprietários estão negociando, todo mundo sabe que é um momento de diálogo, né? Mas tem que partir do empresário, né? Ele tem que pedir para o locador, então, fazer, como locador, fazer, então, essa negociação, né? Então, tem que ir para cima, né? Tem que ter coragem. Esse é o grande problema, o que eu sinto, que a dor do empresário é porque da noite para o dia
Querendo ou não, as coisas mudaram. Como você citou muito bem, né, André? O planejamento mudou. Então, se eu tinha todo um planejamento para o ano, mudou, mudou. Simplesmente agora você acorda de manhã e diz o seguinte: poxa, meu planejamento, como é que está? Né? Tá diferente. Então, as empresas têm que se reinventar, né? É um momento de buscar caminhos, né? Então, claro, as lojas, as empresas que são físicas estão partindo para online, aquelas que é possível, né? De uma maneira ou outra, de forma improvisada, né? Então, estão buscando o seu caminho, né? Então, a gente recomenda também, né, que os funcionários, então, comecem a ir para o telefone, ligar para os clientes, pelo WhatsApp, enfim, que haja esse alinhamento com o cliente, né? Para seguir vendendo, para deixar a torneira lá entrar um pouco de água dentro da caixa. Aí, né? Essa é a nossa recomendação, mais uma delas. Né? Você que está nos acompanhando, quem está entrando agora, pessoal, aqui do ladinho tem um coraçãozinho, se você puder dar uma força aí para nós, para a gente conseguir um pouco mais de impacto aqui no nosso encontro. E, mais uma vez, reforçando, lá embaixo, na caixinha de comentários, você pode mandar sua pergunta para a gente debater aqui. Luiz, conversando com algumas empresas, algumas inclusive hoje, que eu tive a oportunidade de conversar, se colocou muito a condição do posicionamento dos bancos, que agora estão facilitando muito, né, algumas linhas de crédito, algumas delas motivadas aí por algumas condições federais, outras próprias das instituições, principalmente algumas privadas, e isso tem gerado aí um certo furor, né? Opa, tem linha de crédito mais facilitada. E tem muita gente que às vezes está correndo rápido e rápido mesmo atrás dessas linhas. Como é que você está vendo isso, né? Será que o pessoal não está empolgado muito com a oferta e antes dessa oferta não era um pouco mais recomendado? Dá uma olhada para dentro de casa, ver se realmente é adequada cada uma dessas ofertas para a sua realidade, para o cenário que está projetando? Você falou muito bem, né? Tem todos esses casos. Tem aquele afobado que diz: surgiu um crédito aqui, eu vou pegar antes que ele suma, mas não é bem assim, né? Até porque o governo possibilitou inúmeras linhas de crédito. O que os empresários estão se queixando é que não está chegando na ponta. Né? Em negociação, o empresário negociando com o banco, o gerente diz: olha, não chegou ainda. Então, tem muita informação ainda desencontrada, tá? Lá na ponta, falo da pequena empresa, né? Da micro e pequena empresa. Então, o que eles se queixam é isso, aquela taxa menor, enfim, aquela negociação, porque se depende muito, a nossa orientação é que o contato seja feito principalmente com a Caixa. Por que a Caixa? A Caixa é um banco federal. Banco do Brasil também é, mas ele tem ações, então tem uma certa burocracia ali. A Caixa não, o governo tem mais chance. Então, ali, a possibilidade de abertura de um crédito é um pouco maior, um pouco melhor, porque tem uma participação maior do governo. Claro que os bancos privados também estão ofertando, né? Mas as taxas de juros são maiores. Tá? Então, outros estão pedindo garantias, tem empresário dizendo: Bagatini, poxa, apresenta tudo bem, mas tem que apresentar garantias. Eles não aceitam estoque como garantia, não aceitam, né, o volume, enfim. No mundo, na área financeira e bancos, André, eu sempre nos meus treinamentos eu passo para os empresários o seguinte: o banco, ele é aquele cidadão, banco no contexto, né, que ele te empresta um guarda-chuva, tá, André? Só que quando começa a chover, ele pega de volta o guarda-chuva, tá? Então, te deixa É na assim. mão. Então, tem gente dizendo o seguinte: poxa, meu crédito lá diminuiu, né? A linha o banco já cortou, ou seja, é negócio, é dinheiro. Então, existe a ajuda do governo, aonde o governo está colocando a mão, tudo bem. Mas se a empresa já vem com um problema de crédito, não vai ser agora que ele vai ter crédito, ele tem que achar outros caminhos, outros meios, entende? Então, existem linhas de crédito, mas não tão fáceis como se julga dentro da mídia, dentro das possibilidades. Então, Paulo Guedes menciona, né? Botou bastante recurso no mercado, bastante possibilidade. Então, tem muito dinheiro, mas na ponta para chegar vai demorar mais um pouquinho. BNDES também entrando, né?
nessa linha. Então, tudo aquilo que eu tenho escutado dos empresários, todo dia a gente conversa com inúmeras pessoas, né? É isso que eles têm nos dito, né, André? É isso que eles têm nos dito, tá? Então, tem juros altos, mas o que eu recomendo é que não pague mais do que 10% ao ano, né? Então, no máximo 10% ao ano. Isso, se tiver mais do que isso, espera um pouco, conversa novamente com outro banco, com outro gerente, enfim, vai trabalhando. E depois, se apresentarem 15% ao ano, negocia, né? Para chegar a uns 10%. É isso que a gente tem recomendado, para não aceitar menos do que isso, né? Tá? Então, essa é a Nosso nossa. amigo, o nosso amigo Evandro Moritz, que está participando aí com a gente. Obrigado, Evandro. Fez uma colocação aí muito positiva. O próprio governo federal lançou um site para tentar agrupar todas essas informações, né? Lançou, se Uhum. não me engano, foi na sexta-feira, o Vamos Vencer, que agrupa um pouco dessas medidas econômicas do governo, a entrada um pouco desse capital injetado aí na economia para esse momento, mas que assim, seja com capital próprio, seja com recurso terceiro, através de instituição bancária ou algum outro tipo de parceria, tem algumas coisas que precisam ser resolvidas meio que de imediato, né? Você tem acompanhado aí com as empresas que você tem atuado, como é que está a relação com os colaboradores? A gente já viu que tem um grande volume de rescisões que aconteceram nos últimos dias, promessa de algumas outras empresas, né, fazerem aí alguns deslocamentos, mais alguns desligamentos. Como é que está conseguindo aí se conciliar a expectativa de futuro com esses compromissos existentes hoje nas empresas que você tem conversado? Uhum. Bom, a primeira orientação que a gente dá é tenha o contador como seu aliado e o decisor, ou seja, o seu mentor é o contador, ou seja, ele tem que estar ligado com você nessa decisão, né? Claro, o pessoal pede minha opinião, pede opinião das pessoas, eu digo, olha, minha opinião pode ser mais uma opinião, mas a decisão é você e o contador. O que o pessoal tem feito? Férias, tem dado férias, tá? Um deu 7 dias, depois mais 7, 10 dias, enfim, o pessoal deu férias. E agora começou uma fase de demissões, não é um número grande de demissões, mas algumas demissões, e outros acordos, né? Então, aquele negócio onde hoje está 50%, não está o volume, não retomou ainda, mas está funcionando, está fluindo, então algumas pessoas estão de férias e outras está havendo essa negociação onde está sendo feito pelo patrão, obviamente, uma proposta onde o colaborador recebe 30% do salário e fica 30% do tempo na empresa, né, ou à disposição da empresa, que tem muita gente home office também, né? Então, tem 30%, 50%, 70% do tempo. Então, essa negociação é que os empresários têm feito, muitas estão surgindo nessa semana, porque muita gente está de férias, deu férias para os colaboradores. Então, outros retornaram e estão ali, naquele balanço. Então, o que está havendo é uma negociação entre o patrão e o empregado. Está sendo. Os comentários são bem positivos, porque os empregados têm, né, André, tem entendido que o momento é tenso para todos. Né? O nosso sentido, o sentido de uma empresa é servir pessoas. Né? Tá? Então, hoje, o tema para o meu grupo de líderes, hoje uma turma de líderes que a gente fez no trabalho, né? A consciência é que nós temos que servir pessoas. Então, se a minha empresa está servindo menos pessoas que o padrão normal, eu obviamente preciso equacionar, né, minha equipe, as pessoas. O bom é que tá reagindo, essa onda tá aí, tá passando um pouquinho, ou seja, está abrindo um pouco, o governador está abrindo, os prefeitos estão abrindo um pouco. Tá? Espero que eles não tenham que fechar novamente aí na frente. Então, se essa onda está achatada e ela continuar assim, nós vamos levando dessa forma. Né? Agora, eu soube que até o Evandro, que está aí no grupo, ele mencionou, né, que abriu mais as oficinas também, vão poder, né, começar a trabalhar. Enfim, temos aí um cenário bacana nesse sentido. Está havendo um bom diálogo entre patrão e empregado. Isso é positivo. Essa é a parte Até positiva porque é do momento. importante a gente lembrar, né, Luiz, tem duas vertentes em qualquer tipo de negócio, né?
Enquanto nós estamos preocupados lá com a saída ali da água, da caixa d'água, né, e a entrada, existe aí uma condição que precisa ser equacionada nas duas, né? Às vezes a gente incorre aí num pensamento que pode se tornar bem falho, né, de direcionar esse olhar só para um lado da caixa d'água, né? Então, tem o lado da contenção da despesa, tem o lado da contenção de custos, mas tem o olhar também de que agora, com essas mudanças recentes, houve alguns impactos no mercado que geraram novas demandas em um grande volume, que as empresas que já estavam no mercado não estão conseguindo atender. Então, quem não estava lidando com isso, talvez tenha aí uma oportunidade para novos ganhos, né? Então, quer dizer, você tem hoje uma explosão de deliveries, né? Eu comentava até, inclusive, fiz algumas postagens sobre isso recente, que alguns supermercados já interromperam as entregas, já interromperam o recebimento de pedidos, porque o volume foi tão intenso que eles não deram conta, né? Então, outros negócios podem acabar se apropriando dessa sobredemanda que explodiu de repente, né? O empresário está conseguindo perceber esse momento também como um momento de oportunidade, está conseguindo se abrir para essa possibilidade? Bem colocado, André. Quando a gente fala do mercado de alimentação, então eu gosto muito de fazer uma reflexão, né? Não tem como generalizar algo assim, né? Então a gente tem que separar os mercados, os principais. Então, eu gosto de separar mercado de veículos, principalmente, a construção civil, né? E ali fast food, alimentos, e assim, dentro desse mundo. Então, o mercado de alimentos ele está aquecido. Então, o que acontece é que os restaurantes não estão abertos. Então, alguns conseguiram se adaptar. Eu tenho clientes que se adaptaram. Conseguiram criar um cardápio bacana, conseguiram fazer uma boa divulgação, né? Colocaram no iFood, onde foi tua história também. Você tem uma história muito bacana lá, né, André? Então, conseguiram implantar, mas tem outros que não, que sentiram dificuldade. Por quê? Porque eles iam num ritmo, né? Um ritmo de atender os clientes, dentro daquele modelo de negócio, 20 anos, 30 anos. Então, houve essa mudança e eles foram impactados em não se adaptar tão rapidamente, né? Então, imagine que existe muito restaurante aí que está fechado. Né? Então, essa adaptação é muito relativa. Então, quando a gente olha esse mercado está aquecido. Quem prestar atenção, quem se dedicar, vai achar o caminho, né? Sai do físico, vai para o online, vamos embora. Vamos embora que as pessoas estão consumindo. Precisa comer, né? Precisa comer. Agora, os demais mercados, né, imóveis, retornou, está aí. As indústrias estão funcionando, enfim, né? As construtoras estão trabalhando, né, num ritmo mais reduzido. Então, o empresário está, né, com a mão de obra fluindo ali. Ele tem alguns em férias, outro ele teve que afastar porque são acima de 60 anos, enfim. Né? Então, está se acomodando ali. Né? Esse mercado está se acomodando. E veículos agora, né, entrou, enfim, né, algumas cidades aqui da região já estavam atendendo, outras ainda não. Então, o mercado vai retomando. E o empresário vai tendo que tomar a decisão todo dia. Então, a decisão de hoje pode ser que amanhã ele se arrependa. Então, o que a gente recomenda, não demita. Né? Não demita. A não ser, claro, você sabe que para aquela função você não vai precisar mais daquela pessoa. E, evidentemente, né, tenta ajudar de alguma maneira, né? Evite o máximo a demissão, é isso que a gente propõe. Agora, tem mercados que é mais complexos, né? O mercado do turismo, por exemplo, é afetado no mundo inteiro. Então, é um dos mercados, um dos últimos que vai retomar. Então, quem está no mercado de turismo já tem que repensar todo o negócio. Né? Quando é que vai retomar o turismo? Tá? É um momento difícil. Né? Poxa, mas tem que voltar e tal, mas é outro ritmo. Então, cada mercado está com um ritmo diferente, está com decisões tendo que tomar diferente. Né? Então, é evidente que quem está no mercado de turismo, as decisões de demissões são, vamos lá, delicadas. Poxa, realmente, o que eu vou fazer? Quando que eu vou retomar? Será que eu aguento? Será que até que ponto esse meus números, essa minha caixa, esse meu dinheiro, esse movimento vai acontecer? Eu não sei. Então, decisões de mercado e mercado, entende?
E aí vai da criatividade, né? Como nós falamos no início, tem gente que está dizendo, recusando o pedido, né? Na área alimentícia, enquanto tem outros que não conseguiram se reinventar a tempo, né? Não conseguiram se reinventar a tempo. Isso vai do próprio empresário, né? Uhum. Tem alguns colegas que, inclusive, estão mencionando, né? Uma colega aqui que mencionou que nada nos motiva mais a inovar do que pensar que a gente está num momento sem saída, né? Quer dizer, às vezes, acuados, a gente encontra algumas alternativas. Lógico que não é nada satisfatório, né? Ter que sair do momento que até então nós pensávamos que já era difícil e, de repente, agora ter uma realidade onde esse momento que a gente achava que era difícil, na verdade, era de conforto, né, se encontrou um momento ainda mais difícil do que aquele no qual nós já estávamos lutando, né, ele foi bem complicado. Agora, eu penso, né, Bagatini, que muitos dos colegas que estão nos acompanhando, às vezes estão tentando achar essas saídas sozinhos, né, e às vezes deixam de dividir um pouco dessa angústia com as equipes, porque estão pensando que a equipe vai estar ou não vai estar mais comigo, sendo que todo mundo tem que defender aí o próprio barco para continuar a navegação, né? E até tivemos aqui a participação muito legal do Sérgio Faraco. Obrigado aí, Sérgio, por estar conosco, né? Mencionando aí que o capital intelectual é algo que tem que ser preservado, né, pela organização. Quer dizer, nós temos equipes preparadas que lidaram até agora muito bem com os nossos negócios, conhecem nossos desafios, muitas vezes interagem com nossos clientes, defendem a nossa prestação de serviços e as soluções que nós levamos. É muito provável que esse capital intelectual também consiga trazer contribuições para repensar o negócio e o modelo que está instituído. Ou será que não, nesse momento não precisamos contar com esse apoio? O Sérgio Faraco é o mestre, né? Ele né, um cliente nosso parceiro, né? O Faraco tem simplesmente um conhecimento nessa área contábil de quase 50 anos. Então, ele é alguém que a gente tem que escutar. Ele é um contador, tem 250 empresas, né, que dependem das decisões dele. O sócio dele nos falou que foram 4.000 férias, 4.000 férias foram executadas dentro da empresa, ou seja, um movimento diferente. Então, o que o Sérgio fala, o Faraco fala, é muito importante, porque a capacidade intelectual, olha, isso não é fácil formar, né? Não é fácil formar. São decisões difíceis. Então, a demissão a gente sempre sugere, espera um pouco, calma, vamos ver como é que vai, dia a dia, né? Vamos dia a dia, pensando, repensando, tem o custo da demissão também, né? E depois recontratar, depois começar de novo, enfim. Então, é delicado, é delicado. Cada caso é um caso, né? Mas tem que escutar o Faraco. O Faraco é um especialista, um grande abraço a ele aí, nosso amigo, e alguém que a gente sempre procura buscar orientação também, né? E a você que está nos acompanhando, faça como ele, né? Manda ali no espacinho inferior, aonde a caixinha diz comentar, coloque lá a sua pergunta, coloque lá o seu comentário e a gente vai ter a oportunidade de estar interagindo com você aqui também. Nosso amigo Evandro, né, sinaliza também que é uma realidade a falta de contingência. Então, aquela coisa de deixar uma reservinha para os momentos de apuro, deixar uma poupancinha para os momentos difíceis. Isso é um pouco usual em muitos pequenos negócios, né? Não, estou indo muito bem, então eu sigo gastando muito bem também. Mas a gente esquece às vezes que praticamente todos os mercados eles têm algum tipo de sazonalidade, né, Luiz? Se nós estamos bem, é muito possível que lá na frente nós não vamos estar tão bem assim. E a gente precisa estar preparado para alguns meses de muitas altas, outros de baixas, né? Os clientes que você tem atendido, eles estão um pouco com essa condição também ou não? O Evandro é um grande consultor, né? Evandro, obrigado pela participação aí, Evandro. O Evandro tem toda a razão, ou seja, a grande dificuldade da pequena empresa é essa consciência de que tem que guardar o recurso, né? Então, grande parte da pequena empresa, aquela mais jovem, com 10 anos em média, né? Ela vem evoluindo, então ela vai dando um passo. Muitas vezes é um profissional liberal, é alguém que, por exemplo, ele era mecânico,
e resolveu montar a sua mecânica, a sua casa, né? Começou lá, ele sozinho, daqui a pouco contratou um, contratou dois, e assim vale para inúmeros, até para padaria, enfim, para diversos segmentos, pizzaria, qualquer segmento. A grande parte é alguém que começou ali. Então, ele vai desenvolvendo o negócio, vai desenvolvendo o negócio, vai vendo capital e vai usufruindo desse capital em vez de gerar reserva, como você bem falou, André. Então, isso é algo que a gente sempre orienta, mas a gente sabe que muitos estão ali ainda naquela fase de crescimento, aonde o lucro que entra, ele investiu no maquinário, né? Ele investiu em pessoas, porque pessoas também a gente tem que investir, né? Então, às vezes ali está o recurso. Então, às vezes não é por vontade própria que ele está com pouco recurso, às vezes é porque ele investe no próprio negócio. Então, esse que tem a visão de investir no próprio negócio, eu te diria assim, André, a caixa d'água dele está pela metade, ele tem recurso. Né? Aquele que usufrui muito, aquele que gasta muito, que gasta o que tem, aquele que olha, ele faz a gestão da empresa dele olhando o caixa. É aquele empresário que só tem um indicador, é a conta bancária. É só aquele indicador. Ele olha lá como é que está a conta bancária, ele gasta ou não gasta. Né? Então, esse aí que tem apenas essa visão, esse normalmente é aquele, André, que não fez a reserva, ele realmente não tem o recurso lá para poder agora tá. Então, esse aí está em dificuldade, tá, enfim, ele vai ter que fazer o quê? Ele vai ter que buscar um empréstimo, vai ter que buscar recursos, né, para colocar ali na caixa d'água e depois correr atrás. Mas isso o brasileiro está acostumado, né, correr atrás. Né? Não é assim, André? Essa é uma cultura brasileira forte, né? Agora, o que me parece é que dá para ver, né, que nesse momento de aperto, muitos, bom, estão com a sua situação posta, né? O que tem recurso tem, o que não tem está ali, o cenário está pronto. Vão precisar de ajuda. Tem a possibilidade de recorrer a seus clientes, tem a possibilidade de debater com os próprios fornecedores, e aí nesse momento a empatia vale muito, né, Luiz? Porque às vezes fica aquela coisa, não, eu vou esconder um pouco o jogo, vou forçar um pouco a barra, vou dizer que tem que ser assim para o meu fornecedor, tem que ser assim para o meu distribuidor. E a gente esquece que nesse momento isso não cola, não vale, porque o fornecedor também está com as dificuldades dele, também está com a situação dele. Os próprios clientes, né, alguns são muito próximos do negócio que a gente tem, às vezes fica aquela coisa assim, será que eu vou ligar para o cliente? Será que eu vou conversar com ele? Vai parecer que eu estou tentando empurrar alguma coisa. Não, são pessoas que a gente se relaciona, são pessoas que sempre estiveram junto conosco para ajudar o nosso negócio aí para frente. Então podem também trazer ideias, também soluções. Às vezes o empresário ele larga tudo isso e chama como principal sócio dele o gerente do banco. Esquece tudo isso e chama o gerente do banco para ser agora o segundo grande sócio no momento de crise. Né? Como é que a gente pode pegar e direcionar agora um pouco mais na prática para as pessoas que nos acompanham essa negociação, esse bate-papo com os distribuidores, com os fornecedores, com os clientes? O que precisa estar em evidência nesse momento para fazer essas parcerias darem certo e principalmente, né, ter aí um lastro de apoio para um prazo maior, que a gente consiga tentar se resguardar aí até esse momento se findar, né, finalizar. Uma ótima, excelente pergunta, André. Na nosso modelo de negócio, nós temos a consultoria também, né? Então, nós temos aí nossos eventos, temos a escola de negócio, que a gente orienta o empresário, e tem a consultoria. A consultoria a gente trabalha duas vertentes, que é a inteligência e a velocidade. Né? Então, são duas coisas que nós procuramos apoiar o empresário com essas duas visões. Primeiro, aumentar a inteligência, e segundo, a velocidade. Quando se trata de negociação, né, com o fornecedor, é necessária a inteligência. Então, às vezes, dependendo quem está ali, se a pessoa que vai negociar ela está emocionalmente envolvida, ou seja, se o empresário é ele que negocia, ele que tem que negociar com os fornecedores, e ele está emocionalmente envolvido, olhando os números, olhando essa dificuldade, ele não vai estar bem para negociar. Então, a gente aconselha o quê? Adote um negociador. Proponha um negociador, ou seja, busque alguém do seu meio que possa negociar com o fornecedor nesse momento. Né?
Por quê? Porque geralmente o empresário, estou falando aqui dos pequenos empresários, que é a nossa realidade, né, André, aqui, né, no nosso país, e A possivelmente dos grande nossos massa ouvintes. hoje que existe no país, né? Então, adote um negociador, busque alguém que possa negociar para você. Porque se você ficar envolvido com a parte financeira, né, então nós temos que dividir a empresa no mínimo em duas vertentes: a financeira e a comercial. A financeira pensa em números, pensa em razão. Ela está ali com a razão. Ou seja, 2 mais 2 é 4, eu tenho que negociar aquilo, tal. Maravilha. Tem que estar ali de uma maneira séria, apostada, com inteligência, né? Racional, né? Dentro desse processo. E negociar, olha, é isso, aquilo e tal, aquilo ali, aquele bate-papo. O outro lado da empresa tem que pensar na venda, na comercialização. Esse lado tem que estar tudo bem. Tem que estar bem. Não tem que pensar nas contas que tem que pagar. Senão não vende. Então, um empresário que quer fazer as duas coisas não consegue, não dá. Tem que escolher um lado e pedir apoio no outro. Então, se vai trabalhar a área comercial, busca alguém para fazer a área financeira, para dar apoio, dar o suporte, para que ele fique ali na área comercial. Se puder ter dois, melhor ainda. Tem alguém para cuidar do financeiro e alguém para o comercial e ele ficar no estratégico, melhor ainda. Então, é dividir essas inteligências. O pequeno empresário se esquece, mas ele, André, ele tem que ser o diretor financeiro da empresa, o diretor comercial, o diretor de recursos humanos, o diretor de compras. Ele tem que dirigir tudo, mas ele não tem experiência para tudo. Então, pelo menos divide a nossa orientação, divide isso. Divide a empresa em dois. Comercial e financeiro, separa isso para que a cabeça possa trabalhar corretamente. Porque senão não vai ir Foca nem o no que você financeiro. faz muito bem e dá um pouco mais de liberdade, dá um pouco mais de autonomia naquilo que você tem consciência que não é a sua melhor praia. Né? Nesse momento Isso. é essencial. É isso aí. Esse é o nosso. A gente sabe que é uma dificuldade, principalmente até pelos modelos de liderança que a gente tem, né, Luiz? Que costumam ser muito centralizados, costumam ser muito rígidos, né? Isso é um pouco da cultura que se institucionalizou de formatação de negócios no Brasil também, e que, assim, é um desafio para o momento agora, né? Não dá mais para perder tempo engessado nas práticas passadas, né? Então, se precisa mudar alguma coisa, que pelo menos seja agora na capacidade de abrir as portas para novas ideias entrarem, né? O que a gente usa muito, André, é pegar a palavra crise, né? E tirar o quê? Tirar o S, né? Então, crie. Esse é o momento de olhar essa palavra crise e tirar o S e criar. Tem que criar alternativa. E para usar criatividade, tem que despertar esse lado criativo da gente. Então, tem que olhar cenários bons, tem que pensar em alternativas, tem que ter energia, tem que ter movimento. Não é sentado que as ideias vêm, é em movimento, é no diálogo, é com a energia, é com o movimento. Porque tem que criar alternativas. Né? E as alternativas, o pessoal tem. Muitas vezes eles querem buscar as alternativas fora. Tá? Presta atenção nisso, André. Buscar fora. Peraí, Bagatti, mas eu tenho que buscar a opinião fora. Não, é aqui dentro. Né? Aqui dentro que sai. Você busca, você escuta um, escuta outro, mas você tem que montar aqui dentro, na sua mente. É ali que a solução vem. Então, às vezes, o pessoal está procurando fora algo que está dentro da mente. Né? É trabalhar a sua mente dizendo que você quer uma alternativa e o teu subconsciente é poderoso, ele vai achar o caminho. As ideias vêm. Né? A gente esquece, mas nosso subconsciente ele trabalha 24 horas por dia. A gente dorme, mas nosso subconsciente não dorme. Nós estamos trabalhando o subconsciente 24 horas por dia. Então, o empresário que já entendeu isso, né, ele sabe que ele leva um problema no dia seguinte, ele muitas vezes tem a solução para as coisas. Né? Mas É recriar porque um muitas negócio. vezes, é porque muitas vezes também, né, Bagatini, falta um pouco disso, porque o empresário ele se coloca tanto na linha de frente, ele cuida tanto da operação, ele quer tanto o detalhe da movimentação do dia a dia, que ele não se coloca na posição realmente estratégica do negócio. Né? É aquela máxima de que ele está como piloto de avião, mas quer ir lá para servir o cafezinho, quer ir lá para limpar o banheiro, quer ir lá tem que ter a noção de que as decisões passam, né, necessariamente
por uma tranquilidade que ele tenha de determinar qual o rumo que ele gostaria de dar para a própria organização, né? E aí, assim, eu acho que essa busca que ele faz fora é de um modelo pronto, né? Ah, eu vou achar a brilhante ideia, eu vou achar a brilhante condição que eu vou colocar aqui, a história do Ctrl+C, Ctrl+V, né? Eu vou copiá-la de fora, vou colocar o meu aqui dentro. Não quer dizer que ele não precise buscar informação, né? É outra coisa. Isso. Ele precisa estar sabendo o que está acontecendo, ele precisa estar relacionado com muitas pessoas. E eu até aproveito o gancho para fazer o convite para quem está nos acompanhando, sabe, Luiz? Porque qual é a intenção aqui dos nossos bate-papos, desde a semana passada? Eu Uhum. tenho a possibilidade de hoje contar com uma rede de relações que tem informações, tem ideias, e eu convido amigos que também as têm para que a gente faça essa troca. Então, acabou aqui, os colegas que me ouvem, que me conhecem, vão lá no perfil do Luiz, entra lá, adiciona o Luiz como amigo, começa a acompanhar as informações que ele está trazendo, que isso com certeza vai te trazer boas referências. E aos amigos do Luiz que estão nos acompanhando, eu faço convite também que acesse o meu perfil e que a gente possa daqui para frente começar a conversar um pouco mais e quem sabe aí dessas relações a gente pensar também em novas soluções, novas ideias para esses desafios que nós estamos tendo aí fora, né? Então, está lançado o convite para quem está nos acompanhando e o pedido de que continue mandando aí seus comentários, suas perguntas, para a gente continuar no nosso debate aqui, que está muito bacana. Luiz, com relação a duas vertentes que eu queria ver a sua opinião. Primeira, estoques, né? A gente sabe que zero absoluto é meio complicado, né? A gente não sabe quando é que volta, vai que volta repentino, tá desfalcado. A segunda são investimentos, né? A gente pode ser que volte com um novo cenário, um novo desenho. Aliás, os principais analistas aí do país hoje têm sinalizado que, na verdade, nós estamos migrando para um cenário completamente distinto, um cenário novo e que a gente vai sair dessa aí tendo que reinventar tudo, literalmente, bem extremo, né? Nesse sentido, sem saber com certeza o que nos aguarda, como é que você vê as orientações para esses dois focos, para quem trabalha com estoque e para quem tem a necessidade nesse momento de linha de investimento? Olha, o estoque, né, as empresas já vieram já com o mínimo de estoque possível, né? Então, vai muito de caso a caso, vai muito de caso a caso. É necessário, dependendo do segmento, o estoque vale ouro, porque está tendo dificuldade de fornecimento, né? Por outro lado, tem outros que a indústria está parada porque o estoque está lá. Estoque é dinheiro parado, é dinheiro parado. Então, a administração maior está no crédito agora. Tá? Para quem eu vendo? Para quem eu entrego esse meu estoque? Tá? Então, o que a gente orienta é que preste muita atenção, porque é o teu dinheiro que está ali. Então, a avaliação de crédito, mais do que nunca, tá? Ela tem que ser um fator de extrema atenção do empresário. Tá? Vai ter muito cliente que, dependendo do segmento, não vai pagar. Vai entrar em dificuldade e não vai pagar. Esse dinheiro não vai retornar para a empresa. Então, eu acho que a questão principal está ali na análise de crédito. O regular isso muda muito de caso a caso, de negócio a negócio. Quando a gente fala, né, de investimento, é um momento de pé no chão. Tá? Pé no chão. Até os amigos pedem, Bagatinho, invisto em ações. Tipo, os especialistas dizem para investir, né? O outro diz, não, vai cair um pouco mais, se for falar na questão financeira. Tá? O que nós temos que entender? É um novo cenário, é um novo momento, nós temos que parar e pensar o seguinte, bom, a minha caixa como é que tá? Minha caixa d'água tá boa? Deixa ali, calma, espera um pouco, vê para onde investir. Bagatinho, eu tenho bons recursos, o que tu recomenda? Pô, tem gente querendo vender um imóvel, porque está precisando muito do recurso, não tem crédito, e vai vender um imóvel com preço baixo. Então, pode ser um bom investimento. Né? Então, é algo que surge muito no mercado, né? Nesse momento, essas questões. Então, né, tem que ter muita calma nessa hora, muita tranquilidade, né? Porque se você tem para investir, você já está dentro daqueles
10, 20% das pessoas no contexto, né? Menos, vamos dizer assim, de investir menos de 10, né? Botei 20%, mas não é isso não. Menos de 10% estão nessa linha, né? A gente sabe disso. E é mais ou menos por aí que eu penso, né? Porque é muito do que a gente acaba ouvindo, né? Ah, não, porque é o momento, né? De repente você está apertado, se aperta mais um pouquinho para aproveitar as oportunidades. São possibilidades, é verdade, mas são riscos, porque se nós soubéssemos, né, que nós vamos precisar dessa reserva por 10 dias, por 30 dias, por 6 meses, isso poderia ser projetado. Na falta dessa projeção e nessa condição de incerteza tão significativa, o fator risco ele é muito mais severo do que o fator oportunidade. Né? Então, quer dizer, vamos sair contraindo aí novas dívidas, pensando em financiamentos. Lógico que assim, eu vi uma oportunidade de negócio, eu vou precisar modificar rápido, mas aí você está pensando, não é num investimento necessariamente de longo prazo, é um investimento para iniciar uma operação de curto prazo que vai ter relação direta com o seu caixa. Então tem uma outra referência nesse sentido, né? E aí o que eu queria ver contigo é essa condição de caixa. Como é que você tem orientado os teus colegas, teus clientes, de bater o olho no caixa e interpretar o que está vendo lá nesse momento? O caixa é algo, vamos dizer assim, que eu consigo enxergar. Né? É aquele indicador que a gente enxerga, a gente tem ali uma realidade. Né? Os recebíveis é que tem sido a dúvida do empresário, porque não tem entrado da maneira que foi programado, então, ou seja, tem gente que não está pagando. Então, a gestão do caixa tem sido algo, vamos lá, a curto prazo, instantâneo. Né? Então, dentro do que você falou no início, né? É fazer uma previsão de 30 dias, 3 meses, 6 meses. Tá? Esse cenário é fundamental. A análise de tudo isso, de todo esse risco, é de caso a caso. Né? Então, tem que fazer o SWOT, tem que analisar a empresa e ver o que ela é forte, o que ela é fraca, o que ela representa agora. Né? Como ela é vista daqui 1 mês, 2 meses, 3 meses? Será que vai mudar a forma de tocar aquele negócio? Se é algo que é um comércio, é físico, né? Por exemplo, o segmento do vestuário. Quem tem confecção agora está recebendo no inverno, quer dizer, nem está recebendo porque não está chegando. Né? Porque a loja está fechada, mas vai chegar, porque já encomendou, fez o pedido, daqui a pouco abre a loja, o consumidor vai comprar. Tá? Mas é sazonal. Né? Depois tu não vai vender o inverno, depois passou o inverno. Então, tem muitos riscos ali, tem muitas dúvidas na hora de fazer essa gestão de crise. Né? Tem muitas dúvidas, muitas questões assim que não são passíveis de alguém prever. Tá? Então, às vezes o pessoal me liga, diz, como é que vai ser ali na... Eu tenho ligado para mim as cartomantes, mas está sempre ocupado o telefone delas. Né? Não consigo prever. Não tá atendendo, não. Não está atendendo, André. Então, é difícil fazer essa previsão. Então, a gente orienta a previsão para fazer essa previsão, mas a gente sabe que é a previsão. Né? É como imaginar como é que vai ser o inverno com relação ao clima. Vai ser bastante frio? Por mais que faça uma previsão, não dá para ter. Essa previsão não existe. É previsão, não sabe. Então, como eu estudei muito a economia, e estudo, acompanho a economia, né, as pessoas às vezes não entendem, né, de que quando se fala em economia, se olhando o futuro, é uma previsão. Né? Os especialistas estão prevendo uma situação, uma certa realidade. É uma previsão baseada no estudo daquele especialista, daquele grupo de especialistas. Então, aquilo pode mudar. Pode mudar. Então, nós estamos num cenário onde até mesmo aqueles que fazem previsões, né, eles estão sem números. Eles não têm uma base. Né? Os números não estão claros. Né? Então, fica difícil de fazer uma previsão. Porque a gente prevê o futuro baseado nos cálculos do passado. Tá? Então, é dessa forma, até mesmo a meteorologia. Com os cálculos de tudo que aconteceu no passado, eles fazem uma previsão. Né?
né? Os próximos, uma semana, 2 semanas, ele prevê pelo movimento do vento, enfim, toda aquela experiência deles aí. Agora, na economia é a mesma coisa, a gente olha um pouco para trás e prevê um pouco à frente. Então, só dá para olhar uma semana, 2 semanas atrás, o negócio de cada caso. Né? Uhum. Quem resolver chutar sobre a economia, está chutando, poxa, é um chute muito difícil, né? Não tem como fazer uma previsão mais exata. Existe Não é previsões, possível. claro, né? Mas não tem como chegar para o pequeno empresário e dizer para ele, cara, ó, vai ser isso. Não tem como. Ele, o feeling dele, ele vai ter que fazer a previsão, mesmo que amanhã ele mude de novo, daqui uma semana ele reveja e mude de novo. Ele tem que fazer para ele poder se resguardar, para ele poder se preparar, para ele ter uma ideia. Né? Então, nos nossos treinamentos, a gente sempre passa para os nossos clientes, quando a gente dá treinamento semanal, né? Você teve um dia nos visitando lá, né, Gabo? E você tem que sempre projetar um cenário. Se você perder 30% do faturamento, o que acontece com essa empresa? Se você perder 50% do faturamento, o que acontece com essa empresa? Esse exercício a gente... Né? Então, os nossos clientes que levaram a sério esse processo, eles já têm esse estudo já na sua empresa. Né? Aqueles que não fizeram isso agora tá acontecendo na prática. Né? Ou seja, faturamento caiu e agora? E agora, né? É um pouco do que eu tenho esse costume também de orientar. O pessoal tem muita resistência de desenhar essa projeção de cenários, né? Tinha, né, pelo menos no que era de cenário, do que a gente tinha de condição de realidade até alguns dias atrás, né? E eu sempre sinalizei o seguinte: olha, pense daqui a alguns dias ou daqui a alguns meses, né? Pelo menos em duas hipóteses. Se tudo der certo, como você imagina, se tudo der errado, você vai tentar decidir ali no meio do caminho, né? Eu acho que aqui a gente tem aí essa mesma possibilidade, sendo que esses dois extremos eles vão estar muito distantes. Mas que a gente sabe também que é uma realidade do empresário, principalmente do pequeno, de não ter o costume de colocar no papel e pensar isso, como você mesmo disse, né? Com essa seriedade que às vezes a gente leva de orientação e que ele aceite isso como realmente até uma questão de proteção para a sua operação. Você citou, por exemplo, ali, muito bem, a possibilidade de fazer um SWOT. Às vezes dele fazer um mapa Canvas, um mapa de empatia lá com o cliente, ele pegar algumas projeções de cenário e fazer o fluxo de caixa projetado. Mas para a gente pegar agora assim e tentar finalizar, que infelizmente os nossos minutos já estão assim, bem no final mesmo, Luiz, pegar uma ferramenta agora para a gente dar como orientação agora para os colegas que estão nos acompanhando. Caramba, eu quero começar a pensar hoje no meu negócio daqui a 3 meses, convivendo com tudo isso. O que eu tenho que botar no papel para me ajudar nessa tomada de decisão? O que você sugeriria para a gente pegar de ferramenta agora e dessa sugestão? Olha, é que cada casa é um caso, cada empresa é uma empresa, né? Então, primeira coisa, aquilo que é básico, é simples, tá? Que é fundamental, é pegar a relação de despesas ali, né? Revisar cada um dos itens, ver aquilo que é necessário, aquilo que pode cancelar, tá? Às vezes tá pagando por um programa lá que não tá usando, ou pode ficar sem por um período, né? Ou seja, é revisar item por item e chegar no seu custo fixo, reduzir o seu custo fixo, né? O seu custo da operação. Então, qual o custo de operação, diminuir pro labore, ver o que consegue diminuir de despesa, é fazer essa conta. Essa conta é fundamental, porque essa aí é que vai dar essa é a bússola inicial. Essa é aquela que eu peço para o cliente quando que ele quer uma orientação. Digo, me passa esses números, vamos olhar esses números. Se tu tem uma realidade onde tu precisa de 30 mil para girar o mês, então, se tu precisa desses 30 mil, tu tem previsão de entrada de 10, tu precisa 20. Tu tem essa realidade, tu precisa de 20 mil. Então, esses 20 mil aonde vai vir? Né? Eu tenho estoque, posso fazer isso, aquilo e tal, eu consigo 5. Então, diminui para 15. Então, esse é o cálculo básico, né, André, que ali é que dá o norte. Então, poxa, eu preciso de 15 mil, essa é a minha realidade. Então, eu vou atrás de 15. Não, tu vai precisar de 15 esse mês, e o mês que vem também, dentro dessa tua realidade. Tu precisa de 30 mil. Tem que ter 30 mil na caixa d'água.
né? Então, é buscar ali, é um momento de sobrevivência dentro do processo da maioria, a não ser que ele está num gênero alimentício e tem gente muito bem ali. Né? Então, aquele que está reinventando seu negócio, replanejando seu negócio, é revisar o custo fixo, reduzir ele o máximo possível, tá? Porque o outro custo é custo de mercadoria, né? Então, compro por 50, vendo por 100, é o custo de mercadoria, aí entra outra conta, mas pelo menos o básico ele tem que ter. E aí ele consegue ter uma realidade. Ele começa a entender se ele consegue sobreviver mais 30, mais 60 dias, mais 90 dias com o capital que ele tem. Tá? A hora que ele sabe quanto que ele precisa para sobreviver, ele começa a respirar. Ele começa a ter mais ar. Então, duas coisas numa empresa. Né? O ar, tá? O pulmão é o dinheiro. Tá? E as vendas é o coração aqui batendo. Então, primeiro cuida do ar, primeiro bota a máscara, né? Que nem no voo. Né? A aeromoça diz que a gente tem que botar a máscara e depois ajudar quem está ao nosso lado. Isso Então, aí. é a mesma coisa. Então, primeiro cuida do oxigênio. Cuidou disso aí, você vai ter inteligência emocional para lidar com o restante. Até porque, né, Luiz, tem muita gente que era resistente com algumas mudanças e agora percebeu que algumas delas podem realmente trazer benefícios, né? O caso do home office é um, né? Ah, eu tenho a minha conta de luz, eu tenho a minha conta de telefone, eu tenho o meu aluguel, que eu não consigo mexer nisso. Isso é custo fixo. E agora entrou num processo aí de home office onde começa a perceber que mais do que acompanhar alguém ali batendo o ponto e entender isso como produtividade, pode ser que, na verdade, estavam incorrendo num custo que poderia ser trabalhado com muita ênfase e muito profundamente para trazer maior benefício e maior capacidade aí do negócio se manter, né? Então, às vezes, com o próprio aperto, essa lição veio, né? É verdade, é verdade. Por aí, tem que, como diz, fazer as coisas diferentes. Tem que se movimentar, não pode ficar parado. A cabeça do empresário agora tem que estar trabalhando, tem que estar buscando coisas, tem que buscar ideia, buscar motivação, né? Motivo para agir. Então, a hora que você fecha seus números, você já tira um peso, porque você sabe a sua realidade. Né? E aí vai, aí depois a coisa flui. Tá? Então, não deixe de fazer suas contas, faça essa base de contas. Depois é olhar o cenário e tocar a ficha, ir para cima, né? Ir para cima. Buscar clientes, negociar clientes, ligar para fornecedores, ligar para outros parceiros, né? E sempre tomando muito cuidado para não se contaminar não apenas com o vírus, mas com as notícias negativas, né? Que os nossos É telejornais aí fundamental. são danados, eles tiram a energia da pessoa que ela, né, depois não consegue produzir mais porque deixou toda a energia no jornal. Pois é, rapaz, temos que tomar esse cuidado. Luiz, nós temos 2 minutinhos para encerrar. Sua despedida aí dos amigos que nos acompanharam até agora. Maravilha, André. Primeiro, agradecer, obrigado pelo convite. Foi muito bacana bater esse papo contigo, né? Também poder passar um pouquinho do nossa experiência aí para o grupo. Obrigado à presença de todos, tá? Que estão aqui na live com a gente. E dizer o seguinte, pessoal, o nosso negócio, meu, seu, de qualquer um, lembre-se sempre, é servir pessoas. Então, nós temos que ir buscar essas pessoas. Aonde elas estão, se elas não vêm até a gente, temos que ir até ela, tá? Mas lembrando, se eu sirvo, eu tenho o retorno. Agora, se eu não consigo servir, se eu não consigo ir até o cliente, eu preciso achar o meio de ir, porque esse é o grande segredo, né? É ir até ele. Então, servir pessoas ao nosso negócio. E quando a gente fala em crise, fala em criatividade, em criar. Então, é o momento de criar, é o momento de arrojar e de criar. Né? É unindo que se cria forças, né? Buscando com o seu grupo, com as pessoas que trabalham com você, dividindo as responsabilidades. E vamos embora, gente. A única coisa certa é que vai passar isso. Né? É mais uma crise e a gente sabe que, né, André, logo, logo passa isso tudo, como na década de 80, quem viveu a década de 80, né, Opa! sabe, Do era uma overnight? crise atrás da outra, né? A gente ganhava o salário, gastava tudo no início do mês, porque no final do mês o dinheiro não valia quase nada, né? Então agora, pelo menos, nossa Isso moeda aí. está estável, nosso país está estável, tem muita coisa boa. Nosso país tem recursos, tem caixa. Naquela época, o nosso país não tinha dinheiro, né, André? Nosso país devia muito para o Isso aí. FMI, não tinha crédito, o dólar ia Luiz, lá para as alturas, vou, né?
Vou te interromper porque nós só temos 10 segundos aqui, contagem regressiva. Quero te agradecer mais uma vez, convidar todos para entrarem nos nossos perfis, vão lá para a gente continuar conversando e amanhã tem mais. Acompanhe aqui no canal.